Olá! Você sabe o que é epilepsia? Nessa edição do Extensão 48, você vai aprender o que é epilepsia, a desmistificá-la e conhecer as formas de diagnóstico e tratamento e as ações que vêm sendo desenvolvidas pela universidade. Acompanhe conosco mais essa edição do Extensão 48. A epilepsia é uma doença crônica do cérebro e que acomete 1 a 2% da população. Infelizmente, a população enxerga a epilepsia de uma maneira não muito positiva. Epilepsia é uma doença neurológica, é uma alteração que ocorre no cérebro. Essa alteração pode ser de diferentes causas. Portanto, a epilepsia, o correto é dizer no plural, epilepsias, porque são várias doenças que causam epilepsia. As manifestações das crises epiléticas são diversas e dependem onde a crise começa no cérebro da pessoa. Então, uma pessoa que não tem epilepsia, se ele sofrer uma intoxicação ou mesmo um choque elétrico, isso desencadeia uma crise epiléptica. Então, a crise epiléptica ocorre também em pessoas que não têm epilepsia, em situações que nós chamamos agudas, sintomáticas agudas. Já as causas são as mais inúmeras possíveis, são as mais diversas possíveis, desde tumores, sequelas de infecção, trauma de crânio, etc. Inclusive causas genéticas. O diagnóstico da epilepsia é essencialmente clínico. O que quer dizer que depende de uma boa comunicação entre o paciente e o médico. Então não é incomum pacientes que têm algumas formas de epilepsia genética chegarem com um monte de exames todos normais, não se acha uma alteração e às vezes preocupados porque não se encontrou uma alteração. Então nós temos diferentes formas de epilepsia e, por conseguinte, diferentes tratamentos para a epilepsia. A principal forma de tratamento para a epilepsia é sintomática, que é feita com medicações para controle das crises. Uns 20 a 30% das pessoas com epilepsia vão ter formas de epilepsias de mais difícil tratamento. Aí nós passamos a ter outras formas de tratamento. O tratamento muito eficaz, já muito bem estabelecido, é a cirurgia de epilepsia, em que consiste numa abordagem multiprofissional para se fazer, então, a ressecção dessa área que causa a epilepsia, sem causar novos déficits, novos danos para o paciente. Existem também outras tendências atuais, vamos dizer assim, é o uso, por exemplo, do canabidiol ou dos canabinoides. Portanto, em algumas pessoas, esses compostos podem ajudar no controle da epilepsia. O estudo das epilepsias, o tratamento das epilepsias é multiprofissional. Ele envolve várias áreas do conhecimento. O nosso envolvimento, o envolvimento de pesquisadores e professores da universidade pública nas atividades de extensão é importantíssimo. Então, nós temos uma interação muito grande com as áreas exatas que trabalham com processamento de sinais para tentar melhorar a detecção de alterações difusas, melhorar o diagnóstico em termos de precisão, de rapidez, de custo. Isso abre um leque de várias áreas do conhecimento que trabalham em conjunto. Isso também permite que nós tenhamos uma área de inserção dentro da universidade para educação, treinamento, produção científica, mas também junto à comunidade, que é tentar esclarecer a população de modo geral, nas escolas, por exemplo. O estigma e preconceito na epilepsia ainda é muito presente na nossa sociedade. Pensando nas orientações e nas capacitações que a comunidade escolar deve receber, nós lembramos da importância de aproximar a ciência do ensino básico. Levar informações corretas, informações científicas contribuem para que diminua a ocorrência de estigmas e bullying na comunidade escolar com os alunos com epilepsia. O projeto Epilepsia na Escola ele foi de suma importância para a nossa unidade escolar, para a capacitação dos nossos docentes, tá? E para ter um olhar, para esses docentes tivessem um olhar diferenciado à epilepsia. E a universidade ela veio para nos esclarecer.
para a gente ter mais saber para poder acompanhar esse jovem, para colocá-lo melhor na situação de aprendizagem, estar mais junto dos pais, orientar os pais. A Unicamp hoje ela tem um projeto meu, em parceria com o Dr. Lee, um projeto de mestrado, para a gente conhecer as principais causas, principais fatores, na realidade, biopsicossociais que hoje impedem o indivíduo com epilepsia de se inserir ou se manter no mercado de trabalho. De fatores sociais como estigma, preconceito, até questões fisiológicas como efeitos colaterais de medicamentos e outras crises não controladas e outras questões. Como tudo isso hoje impede com que a pessoa com epilepsia seja inserida no mercado de trabalho por falta de conhecimento dos empregadores. Existe uma necessidade, até uma obrigação da nossa parte, de mostrar as maneiras pelas quais as pesquisas que nós realizamos possam reverter em bens para a população e para a sociedade em geral. A extensão universitária é de suprema importância trabalhando ao nosso lado nesse movimento. E nós temos inúmeros recursos dentro da universidade, né? Recursos científicos, profissionais extremamente habilitados, e é o que falta na sociedade. Então, nós podemos fazer essa interface entre a sociedade e a universidade e nós contamos muito com isso. É importante reforçar que o indivíduo deva reforçar sua autoestima, autoconfiança, buscando a autonomia, pois o diagnóstico não é o fim da vida e a epilepsia não define a pessoa. A minha primeira crise eu estava dormindo, minha família acordou comigo se debatendo, espumando muito pela boca. Após a crise eu fiquei desacordada, eu acordei somente quando eu estava chegando no hospital. As crises se tornavam cada vez mais constantes e frequentes. Tinha dia que eu chegava a ter 4 crises no dia. E as crises me deixavam cansadas, a medicação com sono. Já não conseguia ter a mesma rotina de antes. Na faculdade meu rendimento caiu e a cirurgia me possibilitou a qualidade de vida. Após a mesma eu não tive mais nenhuma crise, né? Isso já faz mais ou menos 1 ano e 6 meses. Hoje eu posso ir e vir com segurança, né? Tendo a certeza de que eu não ficarei vulnerável diante de uma crise. Eu tenho epilepsia desde os 3 anos de idade, aproximadamente. Em 2012 eu consegui o tratamento aqui na Unicamp. Passei por procedimento cirúrgico, onde fiquei alguns dias internado, e com ele tudo resolveu, porque não tive mais nada. Além de ser uma vitória, para mim também é uma vitória para o corpo médico da Unicamp, para a medicina do estado, do país e do mundo também. Para você que está vendo esse vídeo e tem esse problema, não desanime. Hoje estou no 3º semestre do curso de Gestão da Tecnologia da Informação. Então há diferentes frentes de educação, de difusão do conhecimento, porque uma vez que as pessoas entendem o problema, conhecem esses fatos, uma vez que nós conseguimos traduzir melhor o conhecimento científico em termos mais difusos, para mais de fácil entendimento para a sociedade, a gente também contribui para a diminuição desse estigma, a gente contribui para um diagnóstico mais precoce, para que esses indivíduos procurem profissionais e sigam o tratamento eficaz, e com isso vão ter uma melhor qualidade de vida, um melhor controle, com menos complicações e menos problemas do ponto de vista médico e social para essas pessoas. Nós aprendemos que as pessoas com epilepsia são pessoas muito fortes e merecem todo o nosso respeito e o nosso apoio, porque essas pessoas, elas convivem com uma doença que elas não escolheram, elas passam por dificuldades ao longo das suas vidas e elas não deixam de sonhar. Essas pessoas querem estudar, querem trabalhar, querem constituir família. E após cada crise, elas se levantam e continuam a buscar a realização dos seus sonhos. Por isso, nós estamos ao seu lado. A vida continua, mesmo com o problema, pode seguir a vida normal, sem dificuldade nenhuma.
basta acreditar em si mesmo e no mundo, que o mundo está ali para ajudar a todos nós. Frente à epilepsia de frente. Jamais desista do tratamento, por mais que pareça não estar surtindo nenhum efeito. Nunca desista de você. Siga sempre com otimismo e persistência. Acredite em você e que existe um propósito no final da caminhada.